Opa, tudo bem? Aqui é o Fabrício Ferro de novo e hoje eu vou falar sobre as férias. O que são as férias, né? As férias, todo mundo deve saber, que é aquele período de até 30 dias em que o trabalhador vai poder descansar depois de um período de 12 meses de trabalho. Esse período de 12 meses de trabalho é conhecido como período aquisitivo. É quando você ganha o direito, então você vai adquirir o direito a gozar aquele até 30 dias de férias. Você vai ter direito a essas férias após os 12 meses de trabalho. Existem algumas exceções, mas eu vou falar mais para frente. Por que que são importantes as férias? Bom, como você deve saber também, as férias é muito importante porque é um momento que o trabalhador vai descansar depois daquele 12 meses de período de trabalho. Não necessariamente, porque completou os 12 meses já vai ter as férias. Você vai entender mais para frente, continue aqui no vídeo. É muito importante esse período de descanso porque vai realmente dar um descanso físico e mental ao trabalhador. E esse foi o principal objetivo quando foi criada a legislação que implantou as férias na legislação trabalhista. Vale lembrar também que a questão das férias é para o aproveitamento do convívio social. O trabalhador vai poder curtir mais a família ou realizar qualquer outro tipo de compromisso. Como eu falei para vocês, esse período aquisitivo de um ano de trabalho é que acaba gerando o período de direito de descanso, o período de férias, que pode ser de até 30 dias. Quanto que as férias devem ser concedidas? Essa é uma outra dúvida muito comum. As férias devem ser concedidas no ano seguinte ao período aquisitivo, que a gente conhece como período de gozo, período concessivo. Ou seja, você foi contratado, por exemplo, dia 1º de janeiro, depois no dia 1º de janeiro do ano seguinte começa o período de gozo, período concessivo, e é durante esse outro período, esse segundo período de 12 meses, é que você vai ter direito às suas férias, que você vai gozar as férias, você vai poder descansar. Quando que as férias devem começar? Essa é uma outra dúvida. As férias devem começar, ou melhor, quando que as férias não podem ser começadas? Elas não podem ser começadas até 2 dias antes do início de um descanso ou de um feriado. Por exemplo, suas férias não podem começar numa quinta-feira, já que seu sábado e domingo é descanso. E a mesma coisa acontece se fosse em relação ao feriado. Não pode acontecer 2 dias antes do feriado, porque em tese você estaria perdendo aquele dia ali que já seria de descanso normal. Quem é que decide as férias? Quem é que decide as datas das férias? Ora, todo mundo deve saber. E eu falo todo mundo assim, porque é muito comum que a pessoa acha que ela vai escolher a data das férias. Na verdade, é o trabalhador, é o empregador quem decide a data das férias. Então, você pode até tentar negociar, pode conseguir escolher uma data das férias e conceder, conseguir gozar essas férias nessa data que você escolheu, mas é porque o empregador autorizou e não vai causar nenhum prejuízo à sua ausência naquele período. Então, lembre-se, quem decide as férias é o empregador. Sobre a questão das férias, a questão do período, vale lembrar que se você trabalha dentro da empresa e tem outro membro da tua família, você também pode gozar as férias junto, desde que não cause prejuízo ao setor, à empresa, tá? E a mesma coisa, um outro ponto que vale ressaltar, é para quem trabalha com menos de 18 anos, tem direito a gozar as férias nos períodos escolares, só para menores de 18 anos, não se aplica para a questão de faculdade. Algumas empresas até podem conceder isso, mas a regra da lei é só aos menores de 18 anos. Muito importante falar, as férias, ou aliás, o aviso das férias, o empregador tem que dar com 30 dias de antecedência no mínimo, é aquele papel que você vai saber quando vai ser a data das suas férias. Esse papel tem que ser dado com 30 dias. Nesse mesmo papel, o aviso de férias, você pode fazer a solicitação do 13º salário, a primeira parcela, a entrada, se você estiver gozando o período de janeiro até novembro. Se você tiver pegar férias nesse período, você tem direito a receber o 13º salário. Ah, não se esquece, esse aviso prévio tem o único objetivo de avisar o trabalhador quando é que ele vai gozar as férias, para que ele possa se programar para qualquer compromisso, como uma viagem, por exemplo. Então, o aviso tem que chegar sempre com 30 dias antes. Não se esqueça, é nesse momento que você recebe o aviso de férias é que você deve entregar sua carteira de trabalho para que seja anotado o período de férias. Essa carteira de trabalho você tem que receber ela antes de começar suas férias. Muita gente pergunta e o que acontece se essas férias não forem concedidas dentro desse prazo? Bom, via de regra, quando não é concedido dentro do período de gozo, período concessivo, o trabalhador tem que receber esse valor das férias em dobro. Isso é muito comum acontecer, infelizmente. Mas o problema maior disso é que as empresas acabam não efetuando esse pagamento em dobro pela via administrativa.
a não ser que aconteça uma denúncia no Ministério do Trabalho e a empresa sofra uma autuação, ou você no futuro, durante o contrato de trabalho ou mesmo depois que encerrado, entre com uma ação judicial. Então fique atento para a questão do prazo do pagamento e a questão de quando que você vai começar a gozar essas férias também vai incidir pagamento dobrado. Muito importante lembrar, mesmo que você receba o pagamento das férias dobrada, não quer dizer que você não tem direito a gozar, caso o seu contrato de trabalho ainda esteja ativo. E se o trabalhador com o período aquisitivo completo, período concessivo e a empresa não der férias, o que acontece? Bom, do mesmo jeito do outro caso, você pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, comunicar ao sindicato para tentar regularizar isso dentro da empresa para que eles te concedam as férias. Caso isso não aconteça, você vai ter que pleitear isso na Justiça do Trabalho, através de uma ação trabalhista, porque é o único jeito da empresa pagar. Se ela não pagou pelo jeito certo, que seria dentro do período que você tem direito, provavelmente ela só vai pagar isso através de uma ação judicial. Não se esquece, se você for fazer isso através de uma ação judicial, você vai ter direito a receber essas férias dobradas, já porque ela venceu o prazo de pagamento normal, dentro do período concessivo. Então, na Justiça do Trabalho, você vai ter direito a receber suas férias no valor dobrado, de forma indenizada. Voltando um pouquinho, como eu já disse, as férias têm que ser pagas até 2 dias antes do início do gozo, ou seja, se você vai começar, por exemplo, suas férias numa segunda-feira, você tem que receber pelo menos na sexta-feira o pagamento das férias. E nessa mesma oportunidade, nessa mesma data, é quando você vai receber sua carteira de trabalho de volta, para que você possa começar suas férias já com a anotação feita. Preste atenção! Assine o recibo só se tiver comprovante do pagamento efetuado. Se você recebe, por exemplo, por banco. Se você recebe em dinheiro, confira o valor com o valor do recibo, assina, tá tudo ok, você fica com uma via e pode curtir as suas férias. Agora você quer saber quantos dias você tem de férias? Muito importante essa parte. Você vai ter até 30 dias de férias, se você completou o período de 12 meses, o período aquisitivo, mas você também pode ter reduzido essa quantidade de dias de férias em duas situações. Uma, se você teve mais de 5 faltas injustificadas, quanto mais faltas, menos dias de férias, ou se você está recebendo férias proporcionais, por exemplo, uma rescisão do contrato de trabalho, ou mesmo até proporcionalmente no caso de uma férias coletivas. Então, fique atento à quantidade de dias que você tem direito. Se você quiser saber um pouco mais sobre os cálculos, comenta aqui embaixo. Quero saber sobre cálculo de férias. Comenta, não se esquece, comenta aí, tá? Falando em cálculos ainda, como saber quanto eu tenho direito às férias? Como eu vou receber, qual é o valor que eu vou receber de férias? Via de regra, os cálculos para um trabalhador que vai ter 30 dias de férias é o seu salário mais um terço, que é o terço constitucional de férias. Mas não se importa com o terço. Vamos pegar um exemplo, se você tivesse um salário de R$ 1.000, você vai receber R$ 1.000 mais um terço. Um terço significa R$ 333. Então, 1.333 é seu valor das férias que você deve receber, lembre-se, até 2 dias antes de começar as férias. Não se esquece, se você quiser saber mais sobre o cálculo de férias para os trabalhadores que recebem por salário mensal, por quinzenal, por hora, por comissão, comenta aqui embaixo. Quero saber mais sobre cálculo de férias. Comenta aí. Posso vender minhas férias? Bom, nem o trabalhador nem a empresa pode fazer isso, porque o direito às férias é irrenunciável, ou seja, você não pode falar assim, eu estou bem, eu não quero tirar férias, eu prefiro receber e continuar trabalhando. Não, isso não pode, tá? É ilegal. Se você fizer isso, você e a empresa fizerem isso, vocês dois estão sujeitos a algum tipo de sanção administrativa ou até do Ministério do Trabalho ou até sofrer alguma consequência na Justiça do Trabalho lá no futuro numa discussão. Então, não faça isso. Ainda falando em vender as férias, o que acontece que as pessoas acabam confundindo é a questão do abono pecuniário, que é aquele um terço do valor das férias, não tem nada a ver com o terço constitucional das férias. É um terço do valor das férias, que é vendido, que aparece às vezes, se você já tirou férias, com um abono pecuniário. Então, por exemplo, um trabalhador que vai gozar férias durante 30 dias e ele quer vender as férias, ele quer vender uma parte das férias, ele pode vender até um terço. Então, seria 10 dias, que seria equivalente, por exemplo, num salário de R$ 1.000 a R$ 333. Então, ele vai receber uma parte de férias e a outra parte ele vai receber como abono pecuniário. Isso é vender férias licitamente, legalmente. Não é vender o período integral, como a gente já falou. Não se esqueça, para você ter direito a vender esses 10 dias, esse abono pecuniário, você tem que avisar com 15 dias de antecedência ao encerrar o período aquisitivo anterior, porque as empresas fazem um orçamento prevendo os custos para o ano seguinte. Ou então, quando você receber a notificação, o aviso de férias, você deve informar ali naquele aviso também. Algumas empresas fazem isso até com muito mais de 30 dias de antecedência. Algumas empresas eu já vi
que faz isso já no início do ano, programando férias para todo o período seguinte. Então, não se esquece, você tem que pedir isso antes. Se você já está acompanhando, se você entende, acompanha um pouco a questão da legislação, você deve lembrar que em 2017 aconteceu uma reforma na legislação trabalhista. A reforma da legislação trabalhista teve um impacto muito grande nas férias. Ela permite que o trabalhador tire até 3 períodos de férias, sendo que um deles tem que ser no mínimo 14 dias e os outros dois de no mínimo 5 dias. Claro, pode ter um exemplo, por exemplo, vou tirar só 20 dias de férias. Você tira 14 em um e 6 dias no outro. Você pode tirar só 2 e vender o resto, fazer como abono. Tá? Uma coisa importante, se você parcela as férias num período, por exemplo, agora 2021, você vai lá e tira em 3 parcelas ou 2 parcelas. Não quer dizer que no próximo ano você tenha que fazer a mesma coisa. Essa regra só é aplicada a cada período que você completa, para você poder ter, assim, um aproveitamento melhor das férias e do parcelamento que você quiser. E o parcelamento também tem que ser autorizado expressamente por você, trabalhador. A empresa pode oferecer o parcelamento, mas você tem que concordar expressamente. Se você não concordar, é uma questão para discussão judicial. Não concordo com o parcelamento? Comenta aqui embaixo. Ah, esqueci de dizer. Se as férias forem coletivas, o parcelamento é em até 2 períodos só. Não pode parcelar em 3, sendo férias coletivas. Muito comum acontecer férias de final do ano, períodos de festas, em julho ou em dezembro, quando as empresas acabam parando. Beleza? Mas e se as férias forem canceladas? Bom, essa é uma outra dúvida também muito comum, por isso que eu estou aqui para explicar, de que o que acontece se as férias forem canceladas. Vamos supor que você recebeu o aviso de férias no mês de junho, dizendo que você vai sair de férias em setembro, outubro. E a empresa vai lá e cancela. Bom, se você tiver algum tipo de prejuízo por esse cancelamento, lembra, as férias são programadas pelo empregador. Se você tiver algum tipo de prejuízo por esse cancelamento, a empresa pode ser condenada a te ressarcir esses valores. Por exemplo, um pacote de viagem. Então, fique atento aí. Programe suas férias. Se você sabe que a empresa corre algum risco desse tipo de cancelamento, programe as suas férias já com a hipótese de cancelamento de pacotes de viagens ou qualquer outro compromisso que você assumir. Beleza? Ah, esqueci de dizer também. O cancelamento pode ser tanto antes quanto depois do aviso das férias. Então, mesmo que você já tenha avisado ali naquele período de 30 dias, a empresa ainda assim pode cancelar. Vale a pena bem aprender e fazer um planejamento bem legal das tuas férias e aí conversar muito bem com o setor da empresa que autoriza as tuas férias. Mas Fabrício, e o que são férias proporcionais? Bom, as férias proporcionais, o próprio nome já diz, acontecem em algumas situações. Por exemplo, você não tinha 12 meses de trabalho, mas teve o contrato de trabalho rescindido, foi demitido. Você vai receber proporcionalmente na rescisão. Ou um outro caso, acontece as férias coletivas, você também vai receber proporcionalmente a quantidade de dias e de avos, que a gente chama, significa que cada mês trabalhado acima de 15 dias conta um avo. Então, por exemplo, você só trabalhou 6 meses, você vai ter 6, 12 avos. Lembre-se, quer saber um pouco mais sobre cálculo de férias? Comenta aqui embaixo, quero saber sobre cálculo de férias. E eu posso ser demitido durante as férias? Pode acontecer o aviso prévio, seja do trabalhador ou seja da empresa, durante as férias? Não, não pode. O contrato de trabalho durante as férias está interrompido, então algumas regras estão paralisadas. Via de regras estão paralisadas. Existe muita discussão sobre o assunto na Justiça do Trabalho, mas via de regra não pode acontecer. É normal o trabalhador voltar ao trabalho e aí sim ser demitido, ou ele voltar ao trabalho e pedir a demissão. Beleza? Bom, era só isso. Aliás, não era só isso, foi um pouco mais de conteúdo aí para você entender um pouco sobre as férias. Tem vários outros assuntos. Se você quiser saber, por exemplo, o que acontece se eu tiver, por exemplo, nas minhas férias e tiver um bebê, no caso para as mulheres, ou então se eu tiver nas férias e sofrer um acidente, ficar doente e sofrer um afastamento, comenta aqui embaixo. Quero saber mais sobre afastamento durante as férias, gestação durante as férias. Comenta aí, beleza? Bom, era só isso hoje. Na verdade, não foi nem só isso, foi um pouco mais longo o vídeo de hoje, mas eu espero que você tenha gostado. Se você está aqui assistindo no YouTube, comenta aqui embaixo. Não se esquece de comentar sobre a questão dos cálculos e também se você quiser saber sobre a questão dos afastamentos. Se inscreve no canal, curte e compartilha o conteúdo, porque ajuda muito eu a entender que esse assunto é relevante para vocês. Se você puder, vai lá no Instagram, me segue também lá no Instagram, os links estão aqui embaixo. E se precisar, é só entrar em contato. Vou ficar feliz em poder te ajudar. Um grande abraço, valeu, até mais.